Olá, somos os alunos da Faculdade Integradas IESO, do 4º período de enfermagem do 1º bimestre do ano 2016. Nesse vídeo, vamos mostrar algumas técnicas de alguns procedimentos como lavagem das mãos, exame físico e sondagem vesical de demora. O nosso objetivo nesse vídeo é levar o nosso conhecimento adiante. Venha conosco. Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar a higienização das mãos. Antes da higienização, há alguns materiais necessários, como sabão líquido, água, papel toalha descartável. Antes das lavagens das mãos, devemos retirar os objetos decorativos como anéis, alianças, pulseiras, relógio e etc. Segundo, nós vamos abrir a torneira sem encostar na pia e deixá-la correr até o término dessa técnica. Vamos molhar as mãos, vamos colocar o sabão líquido. Primeiro passo, palma com palma, 10 segundos. A lateral da mão com o dedo polegar, 10 segundos. Lateral com o dedo polegar, 10 segundos. As digitais da mão na palma da mão, 10 segundos. E assim nós vamos colocar também para a outra mão 10 segundos. Vamos fazer a mão com a forma de uma concha e vamos lavar o dorso da mão 10 segundos, na outra mão 10 segundos. Nós vamos colocar agora, lavar a mão, o dorso da mão entre os dedos 10 segundos, na outra mão 10 segundos. Cuidadosamente, nosso enfermeiro vai enxaguar as mãos, sempre com a mão para cima. Levantou, enxaga a outra mão, levantou. Para desligar a torneira, sempre com o cotovelo. Pega o papel toalha descartável e enxuga a mão, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. E assim sucessivamente na outra mão, sempre de cima para baixo, descarta a toalha na lixeira. Na etapa desse vídeo, nós vamos mostrar como fazer a higienização das mãos corretamente. Os materiais necessários serão sabão líquido, água e papel toalha descartável. Antes de fazer o procedimento da lavagem das mãos, o enfermeiro deve se atentar quando o encostar na pia. Ele deve ficar um pouco afastado, tirar todos os adereços das mãos, como anéis, pulseiras, relógios, etc. O enfermeiro que vai administrar o procedimento e fazer a lavagem das mãos deverá ligar a torneira, deixá-la ligada até o término desse procedimento. Primeiro, o enfermeiro deverá molhar as mãos, tomar o sabão na palma das mãos e começar o procedimento. Palma com palma, 10 segundos. As laterais dos dedos com o dedo polegar da mão esquerda, 10 segundos. E assim sucessivamente na mão direita, 10 segundos. As interdigitais dos dedos entre a palma da mão deverá ser lavados entre 10 segundos. E assim na outra mão, 10 segundos. A mão deverá ser tomada em forma de concha, lavando o dorso da mão esquerda 10 segundos. E na outra mão direita, 10 segundos. Nesse momento, as mãos entre os dedos são abertas e a outra mão direita passa entre os dedos 10 segundos. E assim, sucessivamente, na outra mão, 10 segundos. O enfermeiro deverá enxaguar as mãos, observando e ficando atento quanto à posição da mão e deixar a mão enxaguar corretamente em água abundante, tirando assim todo o sabão da mão. O enfermeiro deverá tomar o papel toalha, pelo menos 3 folhas, e enxugar a mão, de cima para baixo, de cima para baixo, e assim sucessivamente na outra mão direita, de cima para baixo. Após o enxugar as mãos, o enfermeiro deverá fechar a torneira usando o mesmo papel toalha que usou para enxugar as mãos e desprezar
a papel toalha na bexiga. Agora, nesse momento, o enfermeiro está pronto para fazer o procedimento de vesical de demora ou outros procedimentos necessários para aquele determinado paciente. Vamos conosco. Neste momento será realizado o procedimento de sondagem vesical de demora, indicado a pacientes com patologias renais como pielonefrite, bexigoma, desconforto urinário e controle hidroeletrolítico. Após a lavagem das mãos, o auxiliar Irineu, o enfermeiro Irineu vai tomar as luvas e colocar o óculos e a máscara. Boa noite, São Rafael. Meu nome é enfermeiro Elcio. Aquele ali é o enfermeiro Irineu, tá? Ele vai estar me auxiliando a fazer o sonda vesical de demora no senhor, ok? Que está prescrito pelo médico, que o senhor já sabe, já está com o diagnóstico de pielonefrite, né? Aí nós vamos estar passando a sonda no senhor, tá? Após o enfermeiro auxiliar Irineu ter calçado as luvas, posto a máscara e os óculos, ele vai passar os materiais para o enfermeiro administrador do procedimento, o óculos e a máscara. Como já mencionado nos vídeos anteriores, o enfermeiro administrador do procedimento irá calçar as luvas estéril. O enfermeiro deverá tomar cuidado para não contaminar o campo estéril da luva estéril. O campo de cateterismo é colocado na bancada e aberto pelo enfermeiro auxiliar do procedimento. Observando atentamente, não deixar encostar o campo no jaleco dos enfermeiros. Será colocado no campo uma seringa estéril de 20 ml e de 10 ml. Uma agulha para aspiração da água destilada, as gases estéril, nesse momento será colocada a sonda vesical de demora. Essa sonda é a sonda Fowler de número 16. Ela será aberta e o enfermeiro administrador do procedimento irá testá-la, insuflando ar para ver se está tudo ok nessa sonda. O enfermeiro administrador do procedimento, ele deverá insuflar e desinsuflar a sonda Fowler para vesical de demora pelo menos 2 vezes e testificá-la se está tudo ok. Após o testamento, o enfermeiro administrador do procedimento solicita a sonda vesical de demora, o saco coletor. O enfermeiro administrador do procedimento
Ele conecta o saco coletor com a sonda vesical de demora, Fowler de número 16, para inserção no paciente. Continuando o procedimento, o enfermeiro auxiliar coloca o PVPI na cuba redonda. O enfermeiro administrador do procedimento, ele solicita a água destilada para que seja aspirada na seringa de 20 ml, tomando cuidado para que não haja contaminação quando houver a aspiração da água destilada. Será aspirado 20 ml de água destilada. Deve-se tirar o ar da seringa, desconecta a agulha, nesse momento, o enfermeiro auxiliar, só um momentinho, tá ok? ele deve pedir licença ao paciente para que o procedimento seja iniciado. Obrigado, senhor Rafael. As gases será confeccionado em forma de bonequinhas para facilitar o momento da... Será realizado a antisepsia em tópico em forma de triângulo. Primeiro lado da gase, segundo lado da gase, terceiro lado da gase, despreza. Nesse momento está sendo feita a antisepsia do corpo, do pênis, do paciente. Usando os 3 lados da gase e sempre desprezando. E sempre que necessário for, pode estar fazendo a bonequinha para estar facilitando no momento do tópico no corpo do paciente. Será colocado um montante de gás no corpo do pênis, puxando o prepúcio para baixo, descobrindo a glande do paciente, para fazer a limpeza do mesmo. Nesse momento há uma diferenciação.
O enfermeiro administrador irá limpar pelo menos usar a gaze uma vez e desprezá-la. Usa uma vez, despreza. Usa outra vez, despreza. E assim ele vai limpando a glande do paciente, do pênis do paciente, e desprezando a gaze, usando unicamente. E por último ele vai limpar o canal uretral do paciente, desprezando unicamente também a gaze. Será posto o campo fenestrado para proteger o paciente contra micro-organismos O enfermeiro auxiliar do procedimento irá solicitar ao enfermeiro auxiliar a lidocaína para facilitar a entrada da sonda no corpo do paciente. O enfermeiro auxiliar vai desprezar o primeiro jato de lidocaína e colocar a lidocaína na mão do enfermeiro, administrador do procedimento, e assim começa a inserção da sonda do paciente. Senhor Rafael, agora nós vamos iniciar o procedimento, tá? A gente só fez a limpeza, agora nós vamos iniciar o procedimento, ok? Não mexa as pernas agora, tudo bem? E assim começa a inserção da sonda, colocando a sonda como se fosse uma forma de enroscar, para facilitar a entrada da mesma. Lembrando que o saco coletor deve estar entre as pernas do paciente. E o enfermeiro administrador continua a introduzir a sonda no orifício. A sonda continua a ser inserida no canal uretral do paciente. Uma observação: a sonda será inserida até a parte onde se parece um Y, e o enfermeiro irá injetar a água destilada com a seringa, insuflando o balonete. Nesse momento, o enfermeiro administrador puxa a sonda para saber se o balonete está ok. O saco coletor é passado por dentro do campo fenestrado. Para fazer a limpeza, tirando o excesso do tópico, o enfermeiro vai molhar a gaze com água destilada para tirar o excesso do tópico do órgão do paciente, desprezando a gaze e fazendo sempre até ficar o local bem limpo.
Enquanto isso, o enfermeiro auxiliar ele vai colocar água destilada na gaze. Continua a limpeza. É muito importante que o enfermeiro auxiliar ou o enfermeiro administrador do procedimento demarque o saco coletor com algumas informações, como o nome do paciente, a data, o número da sonda que foi realizada e, por último, o nome completo do enfermeiro. Prontinho, seu Rafael. Muito obrigado, tá? Daqui a pouquinho as meninas vão vir te dar o banho, tá ok? Para limpar direitinho, tá ok? Obrigado. Iremos mostrar o procedimento de higienização das mãos. Material necessário: sabão líquido, água, papel toalha descartável. Lembre-se, o enfermeiro deve ficar atento com o jaleco para não encostar na pia, tirando objetos decorativos, caso tenha anéis, alianças, pulseira, relógio. Primeiro passo: abrir a torneira para que caia água em abundância. Molhe as mãos. Passar sabão líquido nas mãos. Esfrega-se as mãos palma com palma durante 10 segundos. Logo após, esfrega-se a lateral da mão, fixando o dedo polegar. Mão direita, mão esquerda, durante 10 segundos cada um. Depois, você vai esfregar os dedos entre as interdigitais na sua palma da mão. 10 segundos com a mão esquerda, 10 segundos mão direita. Em forma de concha, você deve esfregar a parte de cima das mãos. 10 segundos também. Mão direita, mão esquerda. Logo após, irá esfregar as mãos a parte de trás, abrindo bem os dedos para esfregar em meio aos dedos. Lembrando que o sabão deve ser passado em todas as partes da mão. 10 segundos. Logo após, ele irá enxaguar as mãos, deixando-as sempre para cima, para não haver contaminação. O enfermeiro deve secar as suas mãos, usando no mínimo 3 papéis toalha em cada mão, sempre secando de cima para baixo, de cima para baixo. Após secar as mãos, o enfermeiro usa o mesmo papel toalha para fechar a torneira, para não haver contaminação com a mesma. Despreza o papel e estamos prontos para o procedimento. Exame físico, que nada mais é do que uma observação minuciosa que deve se fazer com o paciente, para facilitar a coleta de dados. O enfermeiro deve ter uma prancheta com o formulário da instituição, onde ele irá coletar os dados e facilitar o seu diagnóstico. Devemos começar pelo exame físico. A princípio, vamos aferir a pressão do paciente, onde normotenso 12/8, hipertenso 14/9 e hipotenso abaixo de 100/60. Para aferir a pressão, utilizamos esfigmomanômetro e estetoscópio.
aferir a temperatura do paciente, fazendo a antisepsia do termômetro. Ela pode ser oral, axilar ou retal, onde febril é 37,5 a 38,9 graus Celsius, afebril ou normal 35,1 a 37,5 graus Celsius e hipotermia abaixo de 35 graus Celsius. No próximo passo, iremos aferir a frequência cardíaca do paciente, onde normocárdio é de 60 a 100 batimentos por minuto, bradicárdio abaixo de 60 batimentos por minuto e taquicárdio acima de 100 batimentos por minuto. Para finalizar o exame físico, vamos aferir a respiração do paciente. Sempre que possível, continue segurando o pulso enquanto afere a respiração, para que não dê nenhum dado alterado no exame. Lembrando, apneia é ausência de respiração. Eupneico é de 12 a 20 respirações por minuto. Bradipneico, abaixo de 12 respirações por minuto. E taquipneico, acima de 20 respirações por minuto. No próximo passo, iremos aferir a frequência cardíaca do paciente, onde normocárdio é de 60 a 100 batimentos por minuto, bradicárdio abaixo de 60 batimentos por minuto e taquicárdio acima de 100 batimentos por minuto. Para finalizar o exame físico, vamos aferir a respiração do paciente. Sempre que possível, continue segurando o pulso enquanto afere a respiração, para que não dê nenhum dado alterado no exame. Lembrando, apneia é ausência de respiração. Eupneico é de 12 a 20 respirações por minuto. Bradipneico, abaixo de 12 respirações por minuto. E taquipneico, acima de 20 respirações por minuto. Boa noite, senhor Rafael. Nesta parte do vídeo, vamos realizar o exame físico específico, de uma observação geral. Compreende o exame dos diferentes sistemas e aparelhos: cabeça e couro cabeludo, face, pescoço, tórax, mamas, sistema respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, geniturinário, neuromuscular, além de dados de interesse para a enfermagem. A somatoscopia se divide em inspeção, que é observar, palpação, sentir, ausculta, sons, e a percussão, produzir sons, como som maciço e timpânico. O enfermeiro deverá realizar os meios de sistematização da enfermagem, usar uma prancheta ou uma caderneta para a coleta de dados do paciente. Exame da cabeça. Inspeção. Deverá ser observado o tamanho do crânio, normocefalia, arredondada e assimétrica. Alterações, macrocefalia e microcefalia. A forma do crânio, mesocéfalo, dolicéfalo, braquicéfalo. Alteração, fonte olímpica. Posição e movimento, desvio, torcicolo, inclinação lateral e alteração de movimento, tics ou paralisias. Superfície e couro cabeludo, inspeção e palpação. Saliências, tumores e hematomas, depressões, afundamentos, cicatrizes, lesões e pontos dolorosos. Higiene do couro cabeludo e cabelo, presença de caspas, piolhos e lêndias. Cabelos, implantação, distribuição, quantidade, cor, textura, brilho e queda.
Observar alterações como hirsutismo, que é o aumento anormal da pilificação em todo o corpo, hiperticotrise, alopécia e calvície. Face, inspeção e palpação. Apalpar os seios frontais e a região das pálpebras, a região do zigomático e as regiões maxilares e mandibulares. Faces, decorrentes de características raciais, componentes psicológicos ou alterações organometabólicas, tipos normal ou atípica, típica ou patológica, renal, mongoloide, hipertireoidismo, acromegalia. Expressão fisionômica ou mímica, estado de humor, tristeza, desânimo, dor, alegria, será observada no paciente. Simétrica ou normal, assimétrica, tumefações ou depressão unilateral ou paralisias. Pele, alterações de cor, cicatrizes, lesões cutâneas, acne, manchas e cloasmas. Olhos, inspeção e palpação. Aspecto, simétricos, límpidos e brilhantes. Pálpebras com oclusão completa. Conjuntiva palpebral rósea e bulbar transparente. Esclerótica branca e limpa. Pupilas isocóricas, redondas e reativas à luz. Alterações. Exoftalmias e enoftalmia. Afundamento do globo ocular dentro da órbita, causado por desnutrição e desidratação. Desvios ou estrabismos, movimentos involuntários, nistagmos. Pitose, queda palpebral. Ectopia, entropia, midríase, dilatação excessiva da pupila. Característica de morte. Miose, aniciocória, pupilas desiguais. Acuidade visual, redução ou perda de visão, unilateral ou bilateral. Correção parcial ou total com lentes de contato ou óculos. Observar sintomas gerais, dor ocular e cefaleia, sensações de corpo estranho, queimação ou ardência, lacrimejamento, sensação de olho seco, hiperemia, secreções, edema palpebral, blefarite, que é a inflamação aguda ou crônica da borda da pálpebra, alteração na cor da esclerótica e da conjuntiva, diplopia, que é a visão dupla, fotofobia e escotomas, mancha escura móvel que encobre parte no campo visual. Ouvidos, inspeção, posição, tamanho e simetria das orelhas. Acuidade auditiva, perda parcial ou total, uni ou bilateral. Senhor Rafael, o senhor me ouve bem? Uso auditivo de aparelho. Observar sintomas gerais, dor, prurido, zumbido, secreções, edema, hiperemia, sangramento e lesões. Nariz e cavidades paranasais. Inspeção e palpação. Simetria, coloração da mucosa, deformidades e desvio de septo. Observar sintomas gerais, como dor, espirros, obstrução nasal, uni ou bilateral, secreção, epístase, edema, inflamação, lesões, pólipos, alteração no olfato, hiperestomia, anastomia, ausência de olfato, canostomia. Palpação dos seios paranasais das áreas frontal e maxilar da face. Lábios. Observação, cor e textura, hidratação e contorno, mucosa oral, cor, umidade e integridade, gengivas e língua,
cor, textura, tamanho e posição. Dentes, coloração, número e estado dos dentes, alinhamento da arcada dentária e uso de prótese. Garganta, tamanho das amígdalas, presença de exsudato ou secreções e nódulos. Observar sintomas gerais, como mucosas descoradas ou hipercoradas, cianóticas ou ictérias. Dor e desconforto oral. Odontalgia, glossalgia e disfagia. Trismo, dor de garganta. Lesões. Úlceras, escoriações, cistos, placa branca, estomatite, edema, hiperemia, sangramento gengival, gengivite, descamação, diminuição ou falta de salivação, língua saburosa, halitose e cáries. Pescoço, inspeção, palpação e ausculta. Forma e volume cilíndrica do contorno, regular, variando conforme biotipo. Posição, mediana, rigidez do torcicolo ou flacidez muscular. Mobilidade, ativa e passiva. Flexão, extensão, rotação e lateralidade. Alterações, rigidez ou flacidez. Encurtamento das jugulares. Turgência e batimentos arteriais e venosos. Pele, coloração, sinais flogocísticos, edema, calor, rubor e dor. Glândulas salivares e glândulos linfáticos. Occipitais, auriculares posteriores, paratidianos, submentonianos, submaxilares, cervicais, superficiais e profundos. Localização, tamanho, volume, consistência, mobilidade e sensibilidade. Traqueia, posição, forma e desvio na linha média. Tireoide, volume normal ou aumentado. Consistência, normal, firme, endurecida, pétrea. Mobilidade, normal ou imóvel. Superfície, lisa, nodular, irregular. Sensibilidade, dolorosa ou indolor. Temperatura da pele, normal ou quente. Exame do tórax. Senhor Rafael, vou pedir licença ao senhor para que eu tire a roupa do senhor para dar continuidade do procedimento, tudo bem? Licença. Inspeção estática. Estudo do arcabouço torácico. Pontos, linhas e regiões anatômicas. Formas do tórax. Inspeção dinâmica. Estudo dos movimentos torácicos. Forma do tórax. Atípica ou normal. Típico ou patológico. Enfisamentamoso ou tonel. Enquilha ou peito de pombo. Pectus excavatum ou sapateiro. Chato, ensino, escolítico ou sifoescoliótico. Deformações da caixa torácica, abaulamentos e retrações. Alterações da pele, coloração, manchas, cicatrizes e lesões. Exame das mamas. Época: primeira semana após a menstruação e na menopausa no início de cada mês. Posições ortostática. Paciente em pé. 1. Braços laterais ao corpo. 2. Braços acima da cabeça. Decúbito dorsal. Paciente deitada, braços sobre a cabeça. Inspeção estática e dinâmica. Observar volume, simetria ou assimetria, diminuição, aumento, formato, pele, cicatrizes, sinais de inflamação, mamilos e auréolas, desvio, retração, inversão, ulceração. Secreção mamária, espontânea ou induzida. Palpação, sentido horário no quadrante superior, mama, região supracavicular e axilar. Observar a presença de massas, nódulos, local, tamanho, consistência, mobilidade e sensibilidade. Sistema cardiovascular. Inspeção, observar a área precordial,
protuberância, retrações, ictus, varizes e edema de MMI. Ausculta, ritmo normal, regular em 2 tempos. Primeiro bulha, fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Tum. Segunda bulha, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Tá. Anormal irregular, ritmo de galope, extrasístole. Focos de ausculta cardíaca. Foco aórtico, segunda linha paraesternal direita. Foco pulmonar, segunda linha paraesternal esquerda. Foco tricúspide, na base do apêndice tifoide. Foco mitral, região do ictus cordis, ventrículo esquerdo. Sistema respiratório, inspeção estática, forma do tipo do tórax, dinâmica, movimentos respiratórios, frequência, tipo e ritmo respiratório. Pesquisar tosse, cheia, com ou sem expectoração, seca, dor e retrações ao respirar. Palpação, análise de expansibilidade torácica, teste com as mãos. Expansão simétrica ou assimétrica. Pesquisar frêmito tóraco-vocal, teste com as mãos, testar as vibrações. Pesquisar sensibilidade dolorosa, contraturas ou edemas. Ausculta, sons normais, respiração brônquica, broncovesicular e murmúrios vesiculares. Sons anormais, ruídos adventícios, roncos e sibilos, crepitações estertoras. Os roncos e sibilos são identificados em pacientes com quadros de broncoespasmos, tuberculose e asma. Biotipo, tipo morfológico, brevilíneo, mediolíneo e longilíneo. Expressão manual e frêmito vocal. Altura, medidas antropométricas, medida planta-vértice, levando em conta a idade, o sexo e a estrutura somática. Importante na classificação do desenvolvimento físico do indivíduo: normal, nanismo ou gigantismo. Paciente, peso, regra simples da broca. Peso ideal, correspondente ao número de centímetros que excede de 1 metro de altura e se expressa em quilos. Exemplo: um homem de 1,70 m, de peso de 70 quilos, para o sexo feminino subtrai-se 5% do valor encontrado. Exemplo: mulher de 1,60 m, peso de 57 quilos. Peso máximo normal, mais 10% do peso mínimo normal. Variações de peso: magreza, obesidade, caquexia, pode ser constitucional ou patológica. Cálculo de índice de massa corporal. IMC menor que 20, peso abaixo do normal. IMC entre 20 e 25, peso ideal. IMC entre 25 e 30, excesso de peso. IMC entre 30 e 35, obesidade leve. IMC entre 35 e 40, obesidade moderada. IMC maior que 40, obesidade mórbida. Pele. Coloração decorrente da concentração de pigmentos na camada basal da epiderme. Leucodermo, melanodermo, alterações, albinismo, icterícia, bronzeamento, carotedermia e tatuagens. Temperatura normal, elevada, hipertemia generalizada ou segmentar ou diminuída, hipotermia. Umidade: o paciente hidratado apresenta pele úmida e turgor conservado.
Observar alterações como pele úmida e pegajosa, seca, oleosa, hiperidrose, anidrose, hiporidrose. Turgor. Avaliar a hidratação tecidual, que pode estar normal, aumentada ou diminuída. Elasticidade. Normal, aumentada ou diminuída. Textura. Normal, pele lisa ou fina, áspera ou enrugada. Mobilidade. Normal, aumentada e diminuída. Lesões elementares. Descrição do tipo: localização, tamanho e profundidade das lesões, presença de secreções, sinais e sintomas, presença de curativos. Estado nutricional ou hidratação. Observar mudança recente de peso, ingestão atual, apetite, restrições, dietas, problemas alimentares, como dificuldade para mastigar ou engolir, alteração na umidade e turgor da pele, alteração da umidade das mucosas, especialmente nas situações que as perdas extras, pó, vômitos, diarreia e etc., se sobrepõem à oferta de líquidos. Estado emocional. Verificar se o paciente está com estado emocional afetivo, ansioso, agressivo, angustiado, deprimido, alegre, choroso, triste ou apático. Abdômen. Abordagem geral. Certifique-se que o paciente está com a bexiga vazia. O paciente deve estar deitado confortavelmente, com os braços ao longo do corpo. Na maioria das vezes, uma inclinação dos joelhos ajudará a relaxar os músculos abdominais e facilitar a palpação. Exponha completamente o abdômen. Verifique se suas mãos, assim como o diafragma do estetoscópio, estão mornos. O abdômen é delimitado externamente pelo apêndice tifoide e rebordo costal, que constitui o limite superior, e a sínfise pubiana, o limite inferior. Internamente é constituído pelos músculos abdominais, asas ilíacas, estreito superior e coluna lombar. Seja metódico na visualização dos órgãos adjacentes, que inspeciona, ausculta, percute e palpa cada quadrante da região do abdômen, que é dividido imaginatoriamente por duas linhas, uma vertical, que vai ao apêndice tifoide e à sínfise pubiana, e uma horizontal, que passa pela cicatriz umbilical, dividindo o abdômen em quadrantes. Quadrante superior direito e esquerdo e inferior direito e esquerdo, ou podendo ser em regiões como hipocôndrio direito e esquerdo, flanco direito e esquerdo, fossa ilíaca direita e esquerda, e ainda o epigástrio, mesogástrio e hipogástrio, a partir das duas linhas curvas que acompanham o rebordo costal. Inspeção. Quanto à forma, observe o contorno geral do abdômen: plano, protuberante, escafoide ou côncavo. Volume, densidade, distensão, retração, ascite, gravidez, embaulamento localizado. Pele e fâneros, como cicatrizes, manchas, estrias, circulação colateral, distribuição de pelos. Observar sintomas gerais, como dor, eliminações fecais, normal, endurecida, diarreia, melena, apetite, percentual de alimentação, anorexia, hiporexia, polifagia, náuseas, vômitos. Observe também a simetria e a peristalse visível e as pulsações aórticas. Observe a cicatriz umbilical quanto ao contorno ou hérnia, e a pele para erupções, estrias, cicatrizes, integridade e presença. A ausculta é feita antes da percussão e da palpação. Após essas últimas
podem alterar as características dos ruídos intestinais. Observe a frequência e o caráter dos ruídos intestinais, a altura e a duração. Ausculte sobre a aorta e artérias renais de cada lado do umbigo. Para sopros, aneurisma da aorta abdominal, batimentos cardiofetal. Percussão. A percussão fornece uma orientação geral quanto ao abdômen, presença de massas, líquidos e gases. No quadrante superior direito, na linha medioclavicular, percuta a borda do fígado. Comece no ponto de timpanismo, na linha medioclavicular do quadrante esquerdo, e percuta para cima até o ponto da maciez. Marque este ponto. Percuta para baixo, desde o ponto da ressonância pulmonar. Assim, o quadrante superior direito até o ponto da maciez. Meça em centímetros a distância entre as duas marcas da linha, representa a espessura do fígado. O timpanismo da câmara de ar gástrica pode ser percutido sobre a borda anteroinferior da reborda costal. Faça a percussão renal para excluir a presença de inflamação, tumor e cálculo renal. No caso de dor, registra-se sinal Giordano positivo. Palpação profunda. Instrua o paciente para relaxar os músculos abdominais. Senhor Rafael, neste momento, peço que o senhor relaxe os músculos, flexione o joelho para que o músculo do abdômen esteja relaxado, tá bom? E fica tranquilo que logo nós estamos terminando o procedimento, tudo bem? Use a superfície palmar dos dedos de uma das mãos e explore sistematicamente os 4 quadrantes. Poderá ser necessário usar uma mão sobre a outra para palpar o abdômen de um indivíduo obeso ou de um paciente cujos músculos estão retesados. Identifique qualquer massa e anote qualquer hipersensibilidade, observando a expressão facial do paciente enquanto apalpa. Identifique aumento das vísceras, consistência e bordas. Fígado, baço, rim e outros achados. A seguir, palpe a aorta com o polegar e o dedo indicador. Comprima profundamente a região epigástrica, praticamente na linha média, e tente perceber com os dedos a pulsação, assim como o contorno da aorta. Membros inferiores, mobilidade, turgor, resistência e força muscular. Senhor Rafael, eu vou colocar um pouco de força na perna do senhor e logo eu peço que o senhor suspende ela para me saber a resistibilidade que o senhor tem, tá bom? Isso, pode levantar a perna. Isso, muito bem. Sensibilidade, perfusão capilar, coloração, regiões interdigitais, sinais de edema, cacifo de 1 a 4, descamação e lesões nas regiões, presença de sinais de Babinski. Exame físico na genitália masculina. Deve-se utilizar luvas de procedimento. Exame físico da genitália masculina. Esta parte do exame é utilizada especialmente para hérnias. Cubra o tórax do paciente, exponha a virilha e a genitália. Inspeção. Inspecione a distribuição de pelos pubianos e a pele do pênis. Retraia o prepúcio.
para detectar a fimose. Observe a glândula peniana. Note qualquer ulceração, massa ou cicatriz. Observe a localização do meato uretral e a existência de secreção. Observe a pele do escroto para úlceras, massas, vermelhidão ou inchação. Observe o tamanho, o contorno e a simetria. Levante o escroto para inspecionar a parte posterior. Palpação. Palpe qualquer lesão, nódulo ou massa, observando hipersensibilidade, contorno, tamanho e endurecimento. Palpe cada testículo e epidídimo, separadamente, entre o polegar e os 2 primeiros dedos, observando o tamanho, formato, consistência, hipersensibilidade incomum. Palpe também o cordão espermático, incluindo o canal espermático, cordão desde o testículo até o canal ignal. Palpe em busca de hérnias ignais, usando a mão esquerda para examinar o lado esquerdo do paciente e a mão direita o lado direito do paciente. Introduza o dedo indicador direito lateralmente, invadindo o saco escrotal até o anel inguinal externo. Palpe também a parte anterior da coxa para uma massa herniana ou canal femoral. É impalpável, porém constitui uma abertura potencial na face anterior da coxa, por dentro da artéria femoral e abaixo do ligamento inguinal. Após terminar o exame físico da genitália masculina, despreza-se a luva de procedimento. Cobre-se o paciente. Sr. Rafael, muito obrigado. Terminamos o exame físico. O senhor está tudo ok. Até mais.